Oi, eu não tenho tempo para perder porque eu tô falando, oi? Olá, queridos e queridas, e vamos falar hoje, trazer uma conversa sobre o trauma, né? Como que ele se origina, né, na realidade. Por quê? Porque, né, o que a gente sabe, né, em relação ao trauma é que é o evento em si, né, que causa o trauma, ou seja, os abusos emocionais, né, psicológicos, as ameaças, né, o autoritarismo, as punições, a gente não confiar na criança, a gente colocar ela, né, como mentirosa, maldosa, e, e não que de repente esses comportamentos não vão acontecer, né? Porque as crianças são um espelhamento de nós mesmos e muitas vezes elas vão trazer tais comportamentos para que a gente olhe os nossos. Mas a gente julgar que ela é assim, ela realmente vai acreditar e vai ser assim. Então a gente sempre separar muito claramente, muito assertivamente o comportamento do que a criança de falar que ela é aquilo, né? Que ela é teimosa, que ela é preguiçosa, que ela é ruim, que ela é chata, né? Então a gente separa muito bem e fala do comportamento. Ó, o seu comportamento, né, foi assim, assim, assado, e a gente traz então que é um comportamento, né, inadequado, bem como a gente direciona, né, para um comportamento adequado. E de uma forma firme e amorosa. Este firme não é de uma forma autoritária, de uma forma extremamente brava, ou então ignorar a criança, né, retirar o olhar, o amor, né, desta criança devido aos comportamentos, né, inadequados, que inclusive são os grandes espelhos para olhar para nós mesmos. A firmeza vem de um lugar, inclusive, de amorosidade, ou seja, que aquela criança está aprendendo, que aquela criança está aprendendo a partir do que ela está vendo, a partir do que ela está ouvindo, a partir do que ela está sentindo, né? A partir, principalmente até os 7 anos, a partir do ambiente que a cerca, né? Das pessoas que a cercam. E dessa forma que a gente traga o comportamento inadequado, mas que a gente traga desta forma amorosa e respeitosa, sem culpá-la, julgá-la ou condená-la, sempre validando esses sentimentos, né, porque ela está sentindo aquilo, e sempre o olhar para nós mesmos, para também que a gente possa transformar, né, pensamentos, sentimentos e atitudes que também estão, né, impressas aí nas crianças e que elas trazem à tona tão genuinamente, né, tão sem filtros, né? E então, para que a gente não faça esses abusos psicológicos, mas eu quero chegar que a origem do trauma não está, por exemplo, só no abuso psicológico, no caso de abuso sexual, né? No caso, né, nos casos dos traumas, o trauma não está somente no evento em si. O trauma está neste não acolhimento, né? E o acolhimento não é de um lugar de colocar a criança também num ponto de penalização tão grande, que ela se sente sim
julgada ou condenada, né? Como se aquilo que aconteceu ou o próprio comportamento dela, né? Fosse algo assim condenável, né? Que a gente, porque assim, eu falo assim que não é do lugar de você também pegar e colocar a culpa, sei lá em quem, né? Ou a culpa nela, ou a culpa em nós, por ela também trazer este espelhamento, né? Mas que a gente está construindo juntos, né? Este novo olhar, essas novas percepções que nós adultos estamos tendo neste momento, né? E que a gente a compreende e que a gente também compreende, né, a nós mesmos, mas que esta compreensão não venha de um lugar também para ficar na mesma, né? Então, para não trazer para essa criança também, para ela não continuar nessa mesma, porque se a gente continuar, ela também vai continuar, e também não trazer o lugar da culpa, da condenação, né? E nem no lugar de ignorar, né? Do não acolhimento, porque nós estamos muitas vezes, né? Ou em todas as vezes, porque as nossas ações são baseadas nas nossas crenças, nos nossos padrões, ou seja, naquilo que a gente acreditou como verdade absoluta, porque neste primeiro setênio a gente acredita nas coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente aprende como verdades absolutas, porque nós não temos ainda a parte racional liberta. Então a gente carrega isso, né, por toda a vida, até que a gente faça um processo, né, deste autoconhecimento, desta autoeducação para se libertar, né, e nessa expressão, né, de sentimentos que estão estagnados. Então que a gente olhe para isso, né, e olhe para os nossos padrões, porque, por exemplo, muitas vezes ocorre, né, esses abusos psicológicos ou abuso sexual, e a gente tem crenças, né, de vergonha, então esconde, ou a gente não acredita na criança, né? A gente coloca o adulto como o que está falando a verdade e a criança não, né? Ou se a criança ela tem a educação baseada na ameaça, na punição, nos castigos, e ela recebe isso fora, por exemplo, de um abusador, então ela se sente num lugar, vamos dizer, conhecido, né? Então ela não vai falar, ela não vai trazer, né? Porque ela já sabe que este adulto, além de não acreditar nela, a julga, ou então é uma educação baseada em tanto medo, em tanto autoritarismo, faz as coisas, né, que eu quero, e pelo medo, né, que esta criança então fica totalmente vulnerável, né, aos abusos psicológicos, bullying, abuso sexual, né, questões aí que a gente traz de família, né? Então a gente esconde, porque de repente a criança está sofrendo um abuso sexual dentro da própria família. Então a gente tem que olhar para esses nossos padrões que normalizam ou perpetuam essas violências, esses traumas, para que a gente possa saná-los, né? Ou seja, que a gente escute essa criança, que a gente crie uma relação de confiança com essa criança, onde a gente conversa com ela, né? A gente traz de forma adequada para a idade dela as coisas realmente da vida,
né, que a gente se conecte com ela todos os dias, em um momento que a gente possa brincar com ela, estar com ela, olho no olho, né, que crie então a conexão, porque é nesta conexão que a gente valide os seus sentimentos, que a gente veja como a gente está falando, como está sendo a nossa comunicação, se está sendo uma comunicação violenta, agressiva, né? Porque foi assim também que a gente aprendeu, né? Que foi conosco, e por ignorância mesmo, né? Por não sabermos, por desconhecermos, por ignorar uma outra forma, ou seja, ser realmente uma reprodução automática, né, de geração para geração, e que hoje em dia, né, e já há algum tempo aí, estamos aí num processo realmente evolutivo e inclusive de informações, né, que hoje temos aí esta capacidade, inclusive evolutiva mesmo, do nosso espírito, né, da nossa consciência, para realmente praticar, né, esses aprendizados e ter a capacidade de compreender como a gente materializa a nossa realidade, né, como a gente pode mudar a nossa realidade. E então a gente, a partir dessas diretrizes, dessas ferramentas, né, que eu trouxe aqui, desse olhar honesto e generoso também para nós mesmos, para essa mudança acontecer, né, porque quando a gente fica também se julgando, se culpando, ou culpando e julgando o outro, a gente não consegue realizar a transformação, né? A gente tem que realmente ter a humildade, a gente tem que realmente trazer a verdade dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos para nós mesmos, para que a gente possa transformar, né? Porque senão a gente cria os campos de sabotagem, de resistência. Então, o trauma não está só nos acontecimentos em si, mas está tanto quanto ou mais nesta falta de acolhimento, nesta falta da escutativa, nesta falta de conexão, nesta falta de uma relação realmente genuína, verdadeira e honesta, né, com as nossas crianças, devido aos nossos padrões, né, padrões também de autoridade, achar que a autoridade é essa soberba, é eu estar sempre certo, né, mesmo sendo agressivo e violento, já chega, cala a boca e não escuta o que a criança quer falar, simplesmente, né, é o adulto que sabe tudo e que as crianças não sabem nada, e que na maioria das vezes nós estamos sendo comandados pelas nossas dores, pelo nosso ego, né, e as crianças totalmente conectadas com o seu sentir, consigo mesmas, com a sua essência, né, podem nos trazer essa sabedoria tão grande que é essa conexão com nós mesmos, né, e trazem através dos comportamentos delas para que a gente se olhe, né, e a gente transforme em nós aí tantas crenças, tantos padrões, tantas violências, né, que a gente perpetua muitas vezes por desconhecer, né, por achar que é daquela forma e pronto. Tá bom? Hoje eu trago aí essa reflexão aí sobre os traumas. Temos aí mais coisas a refletir, né, a pensar. Temos aí muitas crenças pra gente, né, pra gente dar o clique, dar o insight. Mas vamos aí gradualmente. Tá bom? Um grande beijo. Um grande abraço e até a próxima.